Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está lendo essa história, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está acompanhando esse relato? O silêncio da cabine do meu Scania pesa mais que as 20 toneladas de soja que carrego para o Porto de Santos. Faz 3 anos que a Márcia se foi. E eu ainda mantenho o porta-retrato dela grudado no painel, bem ao lado do santinho de São Cristóvão que ela mesma colou ali. "Para te proteger nas estradas, Zé Carlos", ela dizia, beijando minha testa antes de cada viagem. Agora, só resta o santo, olhando para mim com a mesma piedade que vejo no espelho toda manhã. Saí de Rondonópolis às 4 da madrugada. O rádio chiava uma modinha sertaneja que falava de saudade. Mudei para o noticiário, qualquer coisa que não lembrasse dela. Mas é inútil. A BR-364 inteira tem a cara da Márcia. Foi nessa estrada que nos conhecemos, 22 anos atrás, quando o Fusca dela quebrou perto de Cuiabá e eu parei para ajudar. Foi também nessa maldita estrada que recebi a ligação do hospital, 3 anos atrás, dizendo que o câncer tinha vencido. O sol de meio-dia castigava o asfalto, criando aquelas miragens que parecem poças d'água no horizonte. O ar-condicionado do caminhão pifou na semana passada e eu não tive coragem de consertar. Para quê? Não tem mais ninguém para reclamar do calor quando pego carona em casa. A cabine fede a cigarro e solidão, combinação perfeita para um viúvo de 53 anos que perdeu o rumo junto com a mulher. Passei por Jangada, aquele vilarejo esquecido por Deus entre Mato Grosso e Goiás. O posto de gasolina ainda tinha a mesma placa enferrujada de sempre. Parada do João, comida caseira. Não parei. Nunca mais paro em lugar nenhum, além do necessário. É só eu, a estrada e esse vazio que ocupa o banco do carona. O termômetro do painel marcava 42 graus. Suor escorria pelas minhas costas, colando a camisa xadrez no corpo. Liguei o ventilador no máximo, mas só jogava ar quente na minha cara. As mãos suadas escorregavam no volante. Peguei a garrafa térmica, café frio, amargo como minha vida. Tomei um gole mesmo assim. Foi aí que vi. No acostamento, uns 200 metros à frente, havia movimento. Não era comum naquele trecho. Entre Jangada e o entroncamento para Goiânia, é puro cerrado seco, sem nada além de cupinzeiro e pé de pequi. Reduzi a velocidade, o motor do Scania roncando em protesto pela mudança brusca de marcha. Uma jovem, ajoelhada no cascalho quente do acostamento, um homem em pé, inclinado sobre ela, e algo metálico brilhando na mão dele, uma corrente. Meu coração, que há 3 anos batia por pura obrigação, disparou. A cena toda durava frações de segundo na minha visão, mas era o suficiente. Os braços dela estavam levantados, não em oração, mas em súplica, o rosto dele contorcido de raiva. Eu ouvi, mesmo com o barulho do motor, mesmo através do vidro fechado, as palavras que ele gritava: "Aqui vai ser o fim, você não vai chegar em lugar nenhum." O sol batia direto no meu para-brisa, mas o olhar dela, meu Deus, o olhar dela atravessou o vidro, atravessou a distância, atravessou 3 anos de dormência e acertou meu peito como um soco. Era o mesmo desespero que eu vi no espelho do hospital quando me disseram que a Márcia tinha poucas horas. Era o terror puro de quem vê a morte se aproximando e não pode fazer nada, exceto que eu podia. Meu pé encontrou o freio antes mesmo do cérebro processar a decisão. O Scania protestou, os pneus chiaram no asfalto quente. Joguei o pisca-alerta e, num movimento que não fazia há anos, cruzei o caminhão na diagonal, ocupando parte da faixa de rolamento. 20 toneladas de aço laranja bloqueando parcialmente a pista, forçando os poucos carros que vinham atrás a reduzir. A buzina do meu caminhão cortou o ar seco do cerrado como uma sirene de guerra. 3 toques longos, depois curtos, insistentes. O som ecoou pelo descampado, espantando uns urubus que descansavam num galho seco. Com uma mão no volante, peguei o celular com a outra.
Dedos trêmulos discaram 191. A ligação caiu 2 vezes. Sinal fraco naquela região maldita. Na terceira consegui. Polícia Rodoviária Federal. Qual a emergência? Tem uma mulher sendo ameaçada no KM 287 da BR 364, sentido Goiânia. Um homem com uma corrente na mão. Acabei de parar meu caminhão. Placa do último marco quilométrico que vi. Jô 158. Preciso de ajuda urgente. Senhor, mantenha a distância. Não se aproxime. Uma viatura está sendo enviada. Eu vou descer. Não vou deixar ele matar ela. Senhor, não! Desliguei. Abri a porta da cabine. O calor do meio-dia me atingindo como uma parede. O cheiro de diesel e asfalto quente invadiu minhas narinas. Cigarras cantavam no mato seco, indiferentes ao drama humano se desenrolando ali. Desci devagar. Minha camisa xadrez, aberta nos primeiros botões, balançava com o vento morno. Mantive o celular na mão, agora gravando. Não sou herói, sou só um caminhoneiro velho e cansado. Mas aprendi uma coisa nesses anos todos de estrada. Tem horas que a gente precisa escolher entre passar direto ou parar. E eu já tinha passado direto demais da vida depois que a Márcia se foi. O homem me viu descendo. Devia ter uns 30 anos, camisa de time de futebol suja, bermuda jeans, chinelo. A corrente na mão dele não era grossa, mas numa mão com raiva, qualquer coisa vira arma. A jovem continuava ajoelhada, agora olhando para mim. Não devia ter mais que 20 anos. Vestido florido rasgado no ombro, sandália com a tira arrebentada, cabelo comprido grudado no rosto pelo suor e lágrimas. Não gritei. Não corri. Apenas caminhei firme, celular erguido gravando, e falei com a voz que uso para negociar frete com atravessador desonesto. Acabou. Larga isso e dá um passo para trás. Ele hesitou. Os olhos dele foram do meu rosto para o celular, para o caminhão atravessado na pista, para os carros que começavam a parar atrás. Um Gol prata encostou no acostamento. Uma F1000 parou do outro lado. A estrada estava virando testemunha. Isso não é da sua conta, tiozão. Ele cuspiu as palavras, mas a convicção já tinha murchado. Virou minha conta no momento que eu parei, e da polícia rodoviária também, que já está vindo. Tirei o colete refletivo que todo caminhoneiro é obrigado a ter e joguei para a jovem. Veste isso e vem para trás de mim, devagar. Ela olhou para o homem, pedindo permissão com os olhos. Isso me deu raiva. Ninguém devia precisar de permissão para se salvar. Vem, repeti mais firme. Agora. E foi quando mais 2 carros pararam. Um rapaz de moto desceu e ficou do meu lado, capacete na mão. Uma senhora num Corolla branco começou a buzinar sem parar. O cerco estava se fechando e o covarde sentiu. A polícia rodoviária já está vindo. Repeti, alto o suficiente para todo mundo ouvir. 300 metros daqui tem câmera de monitoramento da concessionária. Você foi filmado, a placa do seu carro também. Mentira. Não tinha câmera nenhuma ali, mas ele não sabia disso. Como rato, quando acende a luz, ele recuou. A corrente caiu no cascalho com um barulho metálico. Ele cuspiu no chão, olhou para a jovem com ódio puro e saiu andando para o mato. Não correu. Tinha muito orgulho para isso, mas sumiu entre as moitas de capim seco, provavelmente voltando para algum carro escondido numa estrada vicinal. A jovem desabou. Não desmaio, mas as pernas não aguentavam mais sustentar o medo. Corri até ela. Segurei seus ombros. Tremia inteira, os olhos arregalados ainda procurando ele no mato. Acabou, falei, tentando passar uma firmeza que eu não sentia. Você está segura agora. Ela tentou falar, mas só saiu um chiado. Garganta seca do terror. Chamei o rapaz da moto. Fica de olho no mato. Se ele voltar, a gente... Pode deixar, patrão. Já filmei tudo também. Levei a jovem até meu caminhão. Subi, peguei a garrafa d'água que sempre deixo gelada no isopor. Ela bebeu com desespero, água escorrendo pelo queixo. Peguei também o pão francês com mortadela que era meu almoço.
Ela comeu como quem não via comida há dias. Qual seu nome? Amanda. A voz ainda fraca. Amanda, o que aconteceu? Quem era ele? Ela começou a chorar. Não aquele choro dramático de novela. Era o choro de quem finalmente pode chorar. Soluços fundos que vinham lá do estômago. Peguei a manta que uso para dormir na cabine, ainda com cheiro de cigarro e solidão, e coloquei sobre os ombros dela. 15 minutos depois, a sirene da polícia rodoviária cortou o silêncio do cerrado. 2 policiais desceram, armas no coldre, profissionais. Mostrei o vídeo, apontei a corrente ainda no chão. Expliquei cada detalhe. Amanda foi para o carro da polícia dar seu depoimento. Antes de entrar na viatura, ela voltou. Segurou minha mão com as 2 mãos dela, ainda tremendo. Obrigada por parar. Ninguém mais ia parar. Sempre paro. Menti. Faz parte do trabalho. Ela sorriu fraco, apertou minha mão mais uma vez e entrou na viatura. Fiquei ali, vendo a poeira subir enquanto o carro da polícia sumia no horizonte. O rapaz da moto já tinha ido embora. A senhora do Corolla também. O movimento da BR-364 voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Só eu, meu caminhão atravessado e aquela corrente esquecida no cascalho. Subi de volta na cabine. O porta-retrato da Márcia me encarava do painel. Pela primeira vez em 3 anos, não desviei o olhar. Eu parei, amor, finalmente parei. O motor do Scania roncou de volta à vida. Destravei o caminhão da pista, voltei para minha faixa. No retrovisor, vi a corrente abandonada no acostamento diminuindo até sumir. Naquele dia, no KM 287 da BR-364, entre Jangada e Lugar Nenhum, eu entendi uma coisa: meu caminhão não carrega só carga, carrega escolhas. E depois de 3 anos passando direto pela vida, eu finalmente tinha escolhido parar. O sol continuava castigando o asfalto. As cigarras continuavam cantando. A saudade da Márcia continuava doendo. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu tinha 40 toneladas de soja para entregar em Santos, mais de 1.000 quilômetros pela frente, e pela primeira vez em 3 anos, o banco do carona não parecia tão vazio. Talvez porque agora ele carregava um propósito. Liguei o rádio. A mesma modinha sertaneja tocava. Dessa vez, não mudei de estação. Quer a continuação dessa história? Os próximos capítulos revelam quem era Amanda, por que estava sendo ameaçada e como esse encontro mudou para sempre a vida do Zé Carlos. Comenta "Quero" e diz de qual cidade você está acompanhando esse relato. 3 dias depois eu ainda pensava nela. Não era normal. Em 28 anos de estrada, já vi de tudo. Já socorri acidentado, já dei carona pra gente fugindo de enchente, já até ajudei mulher a ter neném dentro do caminhão numa noite de chuva torrencial perto de Porangatu. Mas sempre segui a viagem. Era só mais uma história para contar no posto de gasolina, mais um caos para matar o tempo enquanto esperava carregar. Mas Amanda era diferente. Talvez fosse o jeito que ela segurou minha mão antes de entrar na viatura. Ou o terror puro nos olhos dela, que me lembrava tanto do meu próprio terror quando vi a Márcia entubada pela primeira vez. Ou talvez fosse porque pela primeira vez em 3 anos eu tinha feito algo que importava de verdade. Entreguei a carga em Santos e peguei um frete de volta. Fertilizante para Sinop. 2.600 quilômetros. 5 dias de estrada, contando com as paradas obrigatórias. Parti numa quinta-feira cinzenta, o porto fedendo a maresia e óleo diesel. No 3º dia, parei no posto Estrela do Sul, na entrada de Goiânia. Era meu ponto de sempre. O Toninho, dono do posto, era compadre de viagem desde os anos 90. Tinha chuveiro decente, comida que não matava a gente de infecção e café forte o bastante para ressuscitar defunto. Estava acabando de almoçar. Arroz, feijão, um bife duro que nem sola de sapato, quando ela apareceu. Amanda, em pé, na porta do restaurante do posto, procurando alguém com os olhos.
Vestia uma calça jeans e uma camiseta simples, o cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia outra pessoa sem o terror estampado no rosto, mas os olhos ainda carregavam algo, uma urgência, um medo contido. Quando me viu, o rosto dela se iluminou. Veio quase correndo até minha mesa. Seu Zé Carlos? Amanda? Levantei, surpreso. Como me achou? A polícia. Eles me deram seu nome. Disseram que você é caminhoneiro conhecido nessa rota. Fiquei esperando em todos os postos principais entre Santos e Mato Grosso. O moço ali da entrada. Ela apontou para o Toninho. Disse que o senhor sempre para aqui. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele voltou? Ela sentou na minha frente. Olhou para os lados como quem tem medo de ser seguida. Preciso da sua ajuda, de novo. A polícia não pode fazer nada. Ele sumiu. Eduardo sumiu, mas continua me mandando mensagem. Disse que vai me pegar, que não importa para onde eu vá. Eduardo é o meu ex-marido. Sim, ex-marido. Ela não parecia ter idade para ser ex de nada. Mas a vida no interior do Brasil envelhece as mulheres rápido. Casa cedo, apanha cedo, aprende cedo que o mundo não é lugar gentil. Amanda, eu não sou policial, sou só um caminhoneiro velho. Você precisa de proteção, Eu preciso ir embora, para longe, para o norte. Tenho uma tia em Porto Velho que disse que me acolhe, mas não tenho como chegar lá. Não tenho dinheiro para passagem. E mesmo se tivesse, ele conhece todos os funcionários da rodoviária. Já tentei ir embora 3 vezes. Ele sempre me achava. Porto Velho, Rondônia. Não era minha rota, mas dava para desviar. Seriam uns 2 dias a mais de viagem, mas... Por favor, ela continuou, e agora os olhos estavam marejados. Eu não tenho mais ninguém. Minha família mora toda em Jangada e eles acham que mulher que apanha é porque merece. Que lugar de mulher é do lado do marido, não importa o que ele faça. Jangada. O mesmo vilarejo miserável que eu tinha passado no dia do encontro. Tudo fazia sentido agora. Ele tentou me matar porque descobriu que eu estava juntando dinheiro para fugir. Trabalhava escondido numa lanchonete na estrada, guardava cada centavo, ele achou o dinheiro. Ficou louco. Disse que se eu não era dele, não ia ser de mais ninguém. Pedi um café para ela. Toninho trouxe, me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Na lei da estrada, a gente aprende a não fazer pergunta demais. Amanda, e isso que você está pedindo é perigoso. Se ele está procurando você, se descobrir que você está no meu caminhão, ele não vai descobrir. Vou no compartimento de dormir. Ninguém vai me ver. Por favor, seu Zé Carlos, o senhor já me salvou uma vez. Olhei para ela. 22 anos, ela me disse depois. A mesma idade que a Márcia tinha quando nos casamos. A mesma idade que minha filha teria hoje, se aquele aborto espontâneo não tivesse levado ela embora antes mesmo de nascer. A filha que a Márcia chorou por anos, que tentamos ter de novo, mas nunca veio. Você tem documento? Tenho. RG, CPF, tudo. E sua tia, ela sabe que você está indo? Sabe. Já liguei. Ela vai me esperar na rodoviária. Tomei um gole do café amargo. Lá fora, o movimento do posto seguia normal. Caminhões chegando e saindo, a vida seguindo seu curso indiferente. Podia simplesmente dizer não, seguir minha rota para Sinop, entregar o fertilizante, pegar outra carga, continuar na minha rotina de fantasma ambulante. Mas os olhos dela, meu Deus, os olhos dela eram os mesmos da Márcia quando descobriu o câncer. O mesmo desespero misturado com uma esperança teimosa de que alguém, em algum lugar, ia ajudar. Tem que ser agora, falei. Saio em 20 minutos. Você tem alguma bagagem? Só uma mochila. Tá ali fora. Vai no banheiro se precisar. Depois entra no caminhão pela porta do carona e vai direto pro beliche. Fecha a cortina e não sai de lá até eu mandar. Entendeu? Entendi. Seu Zé Carlos, eu não sei como agradecer. Não precisa. Só não faz nada idiota. Se ele aparecer, você não reage. Me chama. Combinado? Combinado.
20 minutos depois, estávamos na estrada. Eu no volante, ela escondida no beliche atrás. Peguei a BR-153 em direção a Brasília. De lá seguiria pela 364 até Porto Velho. 2.000 quilômetros pela frente. 3 dias de viagem, se tudo corresse bem. No retrovisor, conferi se alguém estava seguindo. Paranoia, eu sabia, mas necessária. A estrada estava normal. Caminhões, ônibus, carros de passeio, nada suspeito. Pode relaxar um pouco aí atrás, falei. Já saímos de Goiânia. A cortina do beliche se abriu um pouco. O rosto dela apareceu ainda tenso. O senhor acha que ele pode... Não. Ele não sabe qual caminhão, não sabe minha rota. Relaxa. Mas ela não relaxou. E para falar a verdade, nem eu. Passamos por Anápolis, quando o sol começou a se pôr. O céu explodia em tons de laranja e vermelho, igual naqueles dias que a Márcia dizia ser presente de Deus para os caminhoneiros. Olha que coisa linda, Zé, ela falava quando viajava comigo. Deus capricha no pôr do sol para quem vive na estrada. Seu Zé Carlos? Fala. O senhor tem família? A pergunta me pegou desprevenido. Tinha. Minha esposa morreu há 3 anos. Sinto muito. É a vida. Silêncio. Só o ronco do motor e o chiado do rádio. Ela viajava com o senhor? Às vezes, quando podia, ela gostava de ver o Brasil pela janela do caminhão. Dizia que era melhor que novela. Amanda riu. Um riso pequeno, mas genuíno. Minha mãe dizia a mesma coisa do meu pai. Ele também era caminhoneiro. Era? Morreu quando eu tinha 15 anos, infarto. Por isso que casei tão cedo com Eduardo. Minha mãe achou que era o melhor, ter um homem para cuidar de mim e dela. E cuidou. Silêncio de novo. Resposta suficiente. Parei para abastecer em Alexânia. Amanda ficou quietinha no beliche, cortina fechada. O frentista encheu o tanque, 200 litros de diesel, que iam custar uma fortuna. Aproveitei para comprar água, biscoito, umas frutas, comida para 2, pela primeira vez em 3 anos. Quando voltei para o caminhão, quase dei de cara com um Uno branco estacionado do lado. O motorista estava ao telefone, olhando para o meu Scania. Meu coração gelou. Entrei na cabine tentando parecer natural, dei a partida devagar. Amanda, sussurrei, tem um Uno branco aqui, conhece? Uno branco? A voz dela tremeu. Eduardo tem um primo, ele tem um Uno branco. Merda. Fica quieta. Vou sair devagar. Saí do posto mantendo a velocidade normal. No retrovisor, o Uno continuava parado. Respirei fundo. Paranoia. Devia ser só paranoia. Quantos Unos brancos existem no Brasil? Milhares. Mas 10 quilômetros depois, lá estava ele. 3 carros atrás, mantendo distância. Amanda, acho que estamos sendo seguidos. Ouvi o pânico na respiração dela. Calma, vou resolver isso. Mas como? Não podia simplesmente acelerar. Um caminhão carregado não é carro de corrida. Não podia parar. Seria pior. Precisava pensar. A placa indicava posto fiscal, 5 quilômetros. Posto fiscal, polícia. Amanda, quando eu parar no posto fiscal, você fica quieta. Não importa o que aconteça. Reduzi a velocidade ao me aproximar do posto. O Uno branco reduziu também, mas ficou para trás. No posto, alguns policiais verificavam documentos. Me aproximei de um deles. Boa noite, chefe. Documento do caminhão e da carga. Entreguei tudo. Enquanto ele verificava, falei baixo. Moço, tem um Uno branco me seguindo a uns 20 quilômetros. Tô com uma passageira que está sendo ameaçada pelo ex-marido. Será que... O policial me olhou sério. A moça tá bem? Tá escondida no beliche. Segue viagem normal. Vamos dar uma olhada nesse Uno. Devolve meus documentos, me libera. Pelo retrovisor, vejo o Uno se aproximando do posto. Os policiais fazem sinal para ele parar. O motorista tenta ignorar, acelera. Erro fatal. Em segundos, 2 viaturas estão atrás dele com sirene ligada. Sigo viagem. O coração ainda acelerado, mas aliviado. Acho que perdemos ele. Falo para Amanda.
Ela começa a chorar, não de medo dessa vez, de alívio. Naquela noite, paramos num posto de gasolina perto de Brasília. Comprei jantar para nós dois, marmita de comida caseira, suco de laranja, um pedaço de bolo de fubá de sobremesa. Comemos em silêncio na cabine. Ela finalmente fora do beliche, olhando as luzes da capital federal ao longe. Seu Zé Carlos, por que o senhor está fazendo isso por mim? Olhei para o porta-retrato da Márcia no painel. Por um momento, jurei que ela sorria. Porque alguém precisa fazer. E por quê? Porque ficar parado não estava mais funcionando para mim. Amanda pegou minha mão. Apertou de leve. A sua esposa tinha sorte. Eu que tinha sorte. Ficamos ali, dois estranhos unidos pela estrada e pela necessidade de seguir em frente. Do rádio, tocava uma música do Roberto Carlos sobre recomeços. Lá fora, o Brasil dormia. E nós seguíamos viagem, cada quilômetro nos levando para longe do passado e, quem sabe, para perto de algo parecido com esperança. O combustível estava na metade. Ainda tínhamos 1.800 quilômetros pela frente. E pela primeira vez em 3 anos, eu não estava contando os quilômetros para terminar a viagem. Estava contando os quilômetros para garantir que Amanda chegasse segura ao seu destino. No próximo capítulo, a viagem continua, mas o perigo não ficou para trás. O que Amanda não contou sobre seu passado pode colocar ambos em risco, e Zé Carlos terá que enfrentar suas próprias memórias para protegê-la. Comenta aí de qual cidade você está acompanhando essa história. A chuva começou depois de Formosa. Não era uma chuva qualquer, era daquelas tempestades de dezembro que transformam a BR-020 num rio. O limpador de para-brisa mal dava conta e eu precisava reduzir para 40 por hora. Amanda tinha saído do beliche e agora estava sentada no banco do carona, os olhos pregados no temporal lá fora. "Sempre chove assim por aqui?" ela perguntou, apertando o cinto de segurança. "É época, dezembro e janeiro, o cerrado vira mar." Um raio cortou o céu, iluminando tudo por um segundo. Amanda se encolheu. No clarão, vi que ela segurava algo nas mãos, um terço de madeira gasto. "Era da minha avó", ela explicou, percebendo meu olhar. "Única coisa que consegui levar de casa." Casa. A palavra ficou flutuando entre nós. Para ela, casa era um lugar de onde fugir. Para mim, casa era um lugar que não existia mais desde que a Márcia partiu. O caminhão balançou com o vento. 40 toneladas de fertilizante não é brincadeira, mas com essa chuva, até meu Scania velho de guerra sofria. Reduzi mais ainda, 20 quilômetros por hora. A essa velocidade, não chegaríamos em Porto Velho nem em uma semana. "Vamos ter que parar", anunciei. "Muito perigoso seguir com esse tempo." "Onde?" "Tem um posto aqui na frente, do mineiro, é confiável." Mas quando chegamos, o posto estava lotado. Caminhões de todos os tamanhos amontoados no pátio, esperando a tempestade passar. Consegui uma vaga apertada entre 2 bitrem. A chuva castigava o teto da cabine como se alguém jogasse pedra lá de cima. "Vamos ter que esperar aqui", falei. "Pode demorar horas." Amanda olhou pela janela. Outros caminhoneiros corriam de um caminhão para outro, alguns entrando no restaurante do posto. Ela se encolheu mais no banco. "Eles podem me reconhecer. Eduardo conhece muita gente. Caminhoneiros conversam, as notícias correm." Ela tinha razão. A rede de caminhoneiros é maior que qualquer rede social da internet. Uma história contada em Goiás chega no Acre em questão de dias. "Fica aqui, vou buscar comida para nós." Peguei meu casaco de chuva e enfrentei o temporal. O restaurante estava cheio, o cheiro de café e gordura misturado com terra molhada. Reconheci alguns rostos: o Paulão de Uberaba, o Serginho do Triângulo, o velho Joaquim que faz a rota Belém-São Paulo há 30 anos. "Zé Carlos", Paulão acenou. "Vem cá, homem, quanto tempo?" "Oi, Paulão, tô com pressa, só vim pegar marmita." "Pressa com essa chuva. Vai ficar todo mundo ilhado aqui até amanhã." Pedi 2 marmitas para a viagem. A moça do balcão,
uma senhora gordinha de avental florido, preparou tudo caprichado: arroz, feijão, frango assado, farofa, salada. Peguei também uma garrafa térmica de café e 2 pedaços de pudim. Levando comida para o caminhão, Serginho apareceu do meu lado. Tá com passageiro, é? É, um sobrinho. Garoto tá indo comigo até Rondônia. Sobrinho? Joaquim se aproximou também. Não sabia que você tinha sobrinho, Zé. Filho de primo, o menino quer conhecer o norte. Menti com a facilidade de quem já mentiu muito na vida. Caminhoneiro aprende cedo que nem toda a verdade precisa ser contada. Voltei para o caminhão encharcado. Amanda me esperava encolhida no banco, o terço ainda nas mãos. Trouxe jantar. Comemos ouvindo a chuva. O rádio chiava, tentando pegar alguma estação. De vez em quando, um raio iluminava tudo e eu via o reflexo do medo nos olhos dela. Tem medo de tempestade? Não é da tempestade, ela disse baixinho. É que Eduardo me trancou para fora de casa uma vez numa chuva dessas. Fiquei a noite toda no quintal, debaixo d'água. Quase morri de hipotermia. Filho da puta. Segurei o palavrão, mas a raiva deve ter transparecido no meu rosto. Não fica assim, seu Zé. Já passou. Não passou, não. Você ainda tá fugindo dele. Ela deu de ombros. Um gesto tão resignado que me partiu o coração. Sabe o pior? Ela continuou. Eu achava que era normal. Meu pai batia na minha mãe. Meu avô batia na minha avó. Achava que era assim mesmo, que homem era bicho bravo e mulher tinha que aguentar. O que mudou? Conheci uma moça na lanchonete, Cláudia. Ela tinha fugido do marido também, mas conseguiu refazer a vida. Advogada, hoje, foi ela que me disse que eu não precisava morrer para me livrar dele, que existia outro jeito. A chuva começou a diminuir. De temporal, virou garoa. Alguns caminhões começaram a ligar os motores. Vamos seguir, decidi. Quanto mais longe a gente chegar hoje, melhor. Pegamos a estrada de novo. A pista molhada refletia os faróis, criando um túnel de luz na escuridão. Amanda foi pro beliche descansar. Eu liguei o rádio baixinho, procurando alguma música que não lembrasse a Márcia. Impossível. Todas lembravam. Por volta da meia-noite, chegamos em Posse, já na divisa com a Bahia. A cidade dormia, só alguns postes acesos. Parei num posto pequeno para verificar os pneus e reabastecer. Foi quando vi o carro. Não era o Uno branco, era uma S10 preta, vidros fumê, parada do outro lado da rua. O motor ligado, mas sem ninguém visível dentro. Paranoia de novo? Talvez, mas aprendi a confiar no meu instinto, e meu instinto gritava perigo. Voltei para o caminhão devagar, fingindo checar os pneus. Subi, dei partida, saí normal. A S10 não se mexeu. Respirei aliviado. 2 quilômetros depois, lá estava ela no retrovisor. Amanda, chamei baixinho. Acorda. O que foi? Estamos sendo seguidos de novo. Uma S10 preta. Ouvi o pânico na voz dela. Eduardo tem um amigo, Marcão. Ele tem uma S10 preta. Meu Deus, eles me acharam. Pensei rápido. A estrada estava deserta, não tinha posto fiscal por perto, nem cidade grande. Estávamos por nossa conta. Calma, vou tentar uma coisa. Vi uma entrada de terra à direita, daquelas estradas vicinais que cortam fazenda. Entrei sem dar seta, apagando os faróis, assim que sumi da vista da rodovia principal. O caminhão chacoalhou na terra irregular, mas continuei uns 200 metros até achar um bambuzal que escondia o caminhão. Desliguei o motor. Silêncio. Só o som dos grilos e da nossa respiração. Os faróis da S10 passaram direto na rodovia. Esperamos 5 minutos. 10. 15. Acho que funcionou. Sussurrei. Foi quando ouvimos o motor voltando. A S10 tinha percebido que nos perdeu e estava voltando, procurando. Os faróis dela iluminaram a entrada da estrada de terra. Deita no beliche e não faz barulho, ordenei. Desci do caminhão. Se iam me achar, que me achassem fora, longe dela.
Peguei a chave de roda, não é muito, mas na mão de um caminhoneiro desesperado serve. A S10 entrou na estrada de terra, devagar procurando. Eu me escondi atrás de uma árvore grossa, o coração batendo tão forte que achei que iam ouvir. O carro passou por mim, continuou. Não viram o caminhão escondido no bambuzal. Esperei eles sumirem na curva da estrada e corri de volta. Subi no caminhão, dei partida e saí dali o mais rápido que o Scania permitia. Em vez de voltar para a rodovia principal, continuei pela estrada de terra. Eu conhecia a região. Essa vicinal dava numa BR secundária que também levava ao norte. Seriam 100 quilômetros a mais 100 quilômetros vivos. Amanda chorava baixinho no beliche. Não de medo dessa vez, de frustração. Nunca vou conseguir fugir. Ele sempre me acha, sempre. Não é verdade. Você vai conseguir. Nós vamos conseguir. Por que o senhor se importa tanto? Nem me conhece. Parei o caminhão. Me virei para a cortina do beliche. Porque eu já perdi gente demais na minha vida para ficar vendo alguém se perder sem fazer nada. Porque minha Márcia me faria ajudar você se ela estivesse aqui. E por quê? Porque você me lembra que ainda existe motivo para continuar dirigindo além de entregar carga. Silêncio. Depois baixinho. Obrigada, seu Zé. Seguimos pela estrada de terra a noite toda. O caminhão pulava nos buracos, a suspensão gemendo em protesto. Mas seguimos. Quando o sol nasceu, estávamos em Barreiras, Bahia. A S10 preta tinha ficado para trás, perdida em alguma estrada de Goiás. Parei num posto grande, movimentado. Quanto mais gente, mais segurança. Pode sair um pouco, disse para Amanda. Tomar um café da manhã de verdade. Ela desceu hesitante, olhando para os lados. O sol da manhã batia no seu rosto e pela primeira vez vi ela sorrir de verdade. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sabe de uma coisa, seu Zé? Acho que vamos conseguir. Claro que vamos. Entramos no restaurante. Pão na chapa, café com leite, queijo Minas, comida simples que tinha gosto de vitória. Na TV passava o noticiário da manhã. Na mesa ao lado, uma família de viajantes conversava animada sobre as férias. Vida normal. Algo que nem eu nem Amanda tínhamos há muito tempo. Ainda falta muito? Ela perguntou. 1.300 quilômetros. 2 dias se tudo correr bem. E se não correr? A gente dá um jeito, sempre dá. Ela pegou minha mão sobre a mesa, não de forma romântica. Era gratidão pura. Quando eu chegar em Porto Velho, vou recomeçar. Estudar, trabalhar, viver. Viver de verdade. É isso aí. E o senhor vai continuar na estrada? Olhei pela janela. Caminhões chegando e saindo, cada um com sua carga, seu destino, sua história. Acho que sim, mas agora vai ser diferente. Por quê? Porque agora eu sei que ainda posso fazer diferença. Que a estrada não é só asfalto e diesel. É gente, é vida, é propósito. Amanda sorriu. E naquele momento, naquele restaurante de beira de estrada em Barreiras, 2 sobreviventes encontraram algo parecido com esperança. O caminho ainda era longo, o perigo ainda rondava, mas estávamos juntos nessa jornada e às vezes não estar sozinho já é metade da vitória. O próximo capítulo revela o segredo que Amanda estava escondendo, algo que pode mudar tudo. E a tempestade que enfrentaram foi só o começo dos desafios que virão. Continue acompanhando De Qual Cidade. Saímos de Barreiras com o tanque cheio e a esperança renovada. Mas durou pouco. 50 quilômetros depois, Amanda começou a passar mal. Primeiro foram as náuseas. Ela tentou esconder, mas quando pediu para parar pela 3ª vez em 1 hora, eu sabia que algo estava errado. Encostei num acostamento largo, ela desceu correndo e vomitou no mato seco. É a viagem. Ela tentou explicar, pálida como papel. Não estou acostumada com estrada. Mentira. Eu sabia, ela sabia que eu sabia, mas nenhum de nós falou nada. Dei água para ela, um remédio para enjoo que sempre carrego. Seguimos viagem.
Mas meia hora depois, lá estava ela pedindo para parar de novo. Foi na quarta parada que ela finalmente desabou. Não fisicamente, emocionalmente. Seu Zé Carlos, preciso te contar uma coisa. Sentamos na sombra rala de um pé de pequi, o sol do meio-dia castigando o cerrado baiano. Ela abraçava os joelhos, pequena e frágil como passarinho machucado. Tô grávida. As palavras ficaram suspensas no ar quente, pesadas como chumbo. De 3 meses, do Eduardo. 3 meses. Por isso, a fuga urgente. Por isso, o desespero dele em encontrá-la, um filho, uma corrente mais forte que qualquer corrente de metal. Ele sabe? Sabe. Foi por isso que ele ficou pior. Disse que agora eu nunca mais ia poder sair de perto dele, que o filho ia me prender para sempre, que se eu tentasse fugir, ele me achava nem que fosse no inferno e tomava a criança. Olhei para ela. 22 anos, grávida, fugindo de um homem violento, jogada no mundo sem nada além de uma mochila e um terço de madeira. E eu ali, um caminhoneiro viúvo de 53 anos, a única coisa entre ela e o desespero. Por que não me contou antes? Achei que o senhor não ia querer ajudar. Uma grávida fugida é problema demais. Bobagem. É sério? Amanda, eu já estava ajudando mesmo. Isso não muda nada. Aliás, muda sim. Agora são 2 vidas para proteger. Ela começou a chorar. Daquele jeito que grávida chora, com o corpo todo soluçando. Fiquei sem jeito, sem saber se abraçava ou não. A Márcia sempre dizia que eu era péssimo com mulher chorando. No fim, coloquei a mão no ombro dela. Foi suficiente. Vamos ter que parar mais vezes, avisei. E procurar um médico quando chegarmos numa cidade maior. Não, médico não. Hospital tem registro, Eduardo pode descobrir. Então um posto de saúde, alguma coisa. Você precisa de acompanhamento. Voltamos para o caminhão. Adaptei o beliche com mais cobertores. Deixei várias garrafas de água ao alcance dela. A cada 50 quilômetros, parava para ela respirar, esticar as pernas, vomitar se precisasse. A viagem que devia levar 2 dias ia levar o dobro. O fertilizante em Sinop que esperasse. Tinha coisa mais importante agora. Chegamos em Luiz Eduardo Magalhães ao anoitecer. Cidade grande, com hospital, farmácias, tudo o que precisávamos. Mas também mais perigosa, mais gente, mais chance de Eduardo ter contatos ali. Vamos passar a noite aqui, decidi. Você precisa descansar numa cama de verdade. Sem mas, conheço uma pensão discreta. Dona Maria, velha amiga, não faz pergunta. A pensão ficava numa rua tranquila, longe da rodovia. Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e sorriso largo, nos recebeu sem fazer perguntas, como eu sabia que faria. Quarto de casal, Zé Carlos? 2 quartos, se tiver. Só tenho 1, mas tem 2 camas. Olhei para Amanda. Ela assentiu. O quarto era simples, mas limpo. 2 camas de solteiro, um ventilador de teto, banheiro pequeno com chuveiro quente. Luxo para quem estava dormindo em beliche de caminhão. Toma um banho, falei. Vou comprar comida. Saí pela cidade. Comprei sopa pronta, bolachas de água e sal, suco de laranja, frutas. Numa farmácia comprei também vitaminas para grávida e remédio para enjoo. O farmacêutico, um rapaz novo de jaleco branco, me olhou curioso. Para sua esposa? É, mais ou menos isso. Quando voltei, Amanda estava dormindo. Enrolada na cama como uma criança, o terço da avó apertado na mão. Deixei a comida na mesinha e fui tomar banho. A água quente batendo nas costas foi uma bênção. 3 dias de estrada, poeira, medo e tensão escorrendo pelo ralo. Quando saí, Amanda estava acordada, comendo a sopa devagar. Obrigada, ela disse simplesmente. Precisa de médico, Amanda. Pelo menos um exame, ver se está tudo bem. Em Porto Velho, quando eu estiver segura. E se acontecer alguma coisa no caminho? Não vai acontecer. Não pode acontecer,
Mas aconteceu. 3 da manhã, acordei com ela gemendo de dor. Cólica forte, ela disse. Mas quando acendi a luz, vi sangue na cama. Hospital, agora. Não, por favor, ele vai me achar. Amanda, você está sangrando. Não é hora de ter medo do Eduardo. É hora de salvar esse bebê. Enrolei ela num cobertor, carreguei até o caminhão. Dona Maria apareceu na janela, preocupada. Leva no hospital regional, Zé. É o melhor. Dirigi como louco pelas ruas desertas. Amanda gemia no banco do carona, apertando a barriga, o rosto contorcido de dor e medo. O hospital estava vazio àquela hora. A enfermeira da emergência, uma mulher grande de cara séria, levou Amanda direto para dentro. É o marido? Perguntou. Sou responsável por ela. Fica aí, vamos cuidar dela. Fiquei. Numa cadeira dura de plástico, numa sala de espera que cheirava a desinfetante e desespero. O relógio na parede marcava as horas com uma lentidão cruel. 3h30, 4, 4h30. Lembrei da Márcia, de todas as vezes que sentei em salas de espera como essa, esperando notícias, rezando para um Deus que parecia não escutar. A diferença é que agora eu nem conseguia rezar, só conseguia pensar. Não ela também, por favor, não ela também. 5h da manhã, a médica apareceu. Uma mulher jovem, de óculos, cara de cansada. Ela está bem. Foi um susto. Descolamento pequeno de placenta, comum no primeiro trimestre. Mas precisa de repouso absoluto por pelo menos uma semana. Uma semana. No mínimo, se ela forçar, pode perder o bebê. E pela ficha dela, vi que não tem feito pré-natal. Isso é perigoso. A gente está viajando. Mudança. A médica me olhou desconfiada. Depois, olhou meus documentos que a recepção tinha pedido. Senhor José Carlos, vou ser direta. Essa moça está fugindo de alguém? Hesitei, mas o olhar da médica era compreensivo, não acusador. Está. Violência doméstica? Sim. Ela suspirou. Vou manter ela internada por hoje, para observação. Amanhã, se estiver tudo bem, libero. Mas, senhor, ela precisa de cuidados. Grávida em fuga, com esse nível de estresse, é receita para tragédia. Eu sei. Estamos indo para a casa de parentes dela no norte. Lá ela vai ter apoio. Quanto falta? 1000 quilômetros. Meu Deus. Olha, vou dar medicação para ela, vitaminas, tudo o que precisar. Mas promete que vão com calma, para a cada 2 horas para ela descansar? Prometo. Fui ver Amanda. Estava num quarto pequeno, soro no braço, mais pálida ainda sob a luz fluorescente. O bebê? Tá bem. Vocês dois vão ficar bem. Desculpa, seu Zé. Só te trouxe problema. Para com isso. Não trouxe problema nenhum. E se o Eduardo... Dei nome falso na recepção. Paguei em dinheiro. Ninguém vai saber que estivemos aqui. Mas eu estava errado. No fim da tarde, quando fui buscar comida na lanchonete do hospital, vi a S10 preta estacionada do outro lado da rua. Meu sangue gelou. Voltei correndo para o quarto. Eles estão aqui. Amanda arregalou os olhos, tentou levantar. Calma, ainda não entraram. Devem estar vigiando as saídas. Como me acharam? Não sei, mas precisamos sair daqui. Chamei a médica, expliquei a situação. Ela ficou pálida. Não posso dar alta para ela assim. Doutora, se ela ficar, ele vai achar ela. E aí não vai precisar de alta, vai precisar de legista. Ela fechou os olhos, tomou uma decisão. Tem uma saída de serviço nos fundos. Usa a ambulância velha que está parada lá. Vou falar com o segurança que é remoção. Obrigado. Cuida dela e some daqui. 20 minutos depois, estávamos saindo do hospital numa ambulância velha. Amanda deitada na maca atrás, eu dirigindo. Passamos pela S10 preta. O vidro fumê não deixava ver dentro, mas eu sentia os olhos nos observando. Mas não nos seguiram. Ambulância era disfarce perfeito. Deixamos a ambulância numa rua deserta, como combinado com a médica. Peguei táxi até o caminhão.
Meia hora depois, estávamos de volta à estrada, fugindo de Luiz Eduardo Magalhães, como se o diabo estivesse no nosso encalço. E talvez estivesse. Amanda dormia no beliche, cheia de remédios. Eu dirigia com os olhos grudados no retrovisor, esperando ver faróis nos seguindo. Mas a estrada estava vazia, só nós e o asfalto infinito. Parei num posto pequeno para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, liguei para Dona Maria. Zé Carlos, vocês estão bem? Estamos. Dona Maria, alguém perguntou por nós? Teve um homem aqui, moreno, forte, mostrou foto de uma moça, perguntou se tinha visto, disse que era a esposa fugida. O que a senhora disse? Que não vi ninguém, ué. Não nasci ontem, Zé, sem reconhecer mulher fugida de homem ruim. Obrigado. Cuida dela, viu? Ela é nova demais para sofrer tanto. Desliguei. Eduardo estava mobilizando uma rede de inteira para achar Amanda. Estávamos correndo contra o tempo. E agora, com ela precisando de repouso, o tempo estava contra nós. No próximo capítulo, com Amanda debilitada e Eduardo se aproximando, Zé Carlos terá que tomar decisões difíceis. E o passado que ele tentava esquecer vai voltar de forma inesperada. De onde você está acompanhando essa jornada? O motor do Scania engasgou às 5 da manhã. Estávamos a 200 quilômetros de Rio Branco, no meio da BR-429 abandonada, quando o caminhão simplesmente morreu. Tentei dar partida 3 vezes. Nada. Só um ruído seco metálico de algo muito errado no motor. O que foi? Amanda apareceu na cortina do beliche, o rosto marcado pelo sono. Problema no motor, vou verificar. Desci na neblina da madrugada. O cerrado estava silencioso. Nem os pássaros tinham acordado ainda. Abri o capô do caminhão. O cheiro de óleo queimado me atingiu imediatamente. Correia arrebentada, vazamento no radiador e algo pior. O motor tinha fundido parcialmente. Filho da puta. Justo agora. Subi de volta na cabine. Amanda me olhava com aquele medo que já conhecia bem. É grave? O motor fundiu. Não anda mais. E agora? Boa pergunta. Estávamos no meio do nada, numa estrada abandonada, com Eduardo provavelmente nos procurando. O celular não tinha sinal há horas. O posto mais próximo ficava a pelo menos 50 quilômetros. Vamos ter que esperar alguém passar. Mas ninguém usa essa estrada. Alguém vai passar. Sempre passa. Mentira. Podia levar dias até aparecer outro veículo por ali. Mas ela não precisava saber disso. O sol nasceu devagar, dissipando a neblina. Com a luz veio o calor. 40 graus na sombra, e não tinha muita sombra no cerrado. Amanda estava cada vez mais pálida, suando, a mão na barriga. Tá sentindo alguma coisa? Cólica leve, deve ser o calor. Dei água para ela, os últimos comprimidos que a médica tinha receitado. A comida estava acabando. Só tinha biscoito e 2 latas de sardinha. A água duraria mais um dia, no máximo. Meio-dia. Sol a pino. Nenhum carro. Amanda dormia fitadamente no beliche, economizando energia. Eu sentei na sombra magra do caminhão, pensando. Se ninguém aparecesse até amanhã, teríamos que caminhar. Mas ela não aguentaria caminhar 50 quilômetros grávida e debilitada. Foi quando ouvi o motor, distante, mas se aproximando. Me levantei, o coração acelerando. Seria salvação ou perdição? Uma caminhonete apareceu na curva. Velha, empoeirada, mas funcionando. Fiz sinal desesperado. Ela diminuiu, parou a uns 10 metros. Um homem desceu, 60 anos talvez, chapéu de palha, barba por fazer. Tinha o jeito de quem vive no mato. Problema, amigo? Motor fundiu. Preciso chegar em Rio Branco urgente. Pode ajudar? Ele olhou para o caminhão, para mim, desconfiado. Rio Branco fica longe, 200 quilômetros. Pago pela gasolina e pelo incômodo. Sozinho? Hesitei, mas não tinha escolha. Eu e minha filha. Ela tá grávida, passando mal.
O homem se aproximou, olhou pela janela do caminhão. Amanda tinha acordado com as vozes, acenou fraca. Grávida não devia estar viajando nessas condições, ele disse. Não tivemos escolha, é emergência familiar. Ele me estudou por um longo momento. Depois suspirou. Sou Raimundo, posso levar vocês até Extrema. De lá, pega um ônibus para Rio Branco. Extrema fica longe? 80 quilômetros. É o que posso fazer. Era melhor que nada. Aceito. Obrigado. Ajudei Amanda a descer do caminhão. Ela mal conseguia ficar em pé, as pernas bambas. Raimundo a olhou preocupado. Essa menina precisa de médico. Eu sei. Por isso a pressa. Pegamos o essencial. Documentos, dinheiro, a mochila de Amanda. Deixei um bilhete no para-brisa com meu telefone caso alguém da seguradora passasse. Improvável, mas necessário. A caminhonete de Raimundo era um sofrimento. Bancos rasgados, sem amortecedor, fedendo a cigarro e cachaça. Amanda foi no banco de trás, deitada. Eu na frente, segurando firme a cada buraco. Vocês estão fugindo de alguém? Raimundo perguntou depois de meia hora de silêncio. Por que a pergunta? Caminhoneiro abandonando caminhão de 40 toneladas no meio do nada, com uma grávida doente? Não é normal. É complicado. Sempre é. Ele não perguntou mais nada. Homem do interior aprende a não se meter onde não é chamado. Paramos uma vez para Amanda vomitar, 2 vezes para ela respirar. Na terceira, ela começou a sangrar de novo. Para o carro! Gritei. Raimundo freou. Corri até Amanda. Sangue manchando a calça jeans. Não muito, mas qualquer sangue era demais. Hospital, ela sussurrou. Por favor. Raimundo, tem hospital em Extrema? Posto de saúde, mas fica a 40 quilômetros ainda. Dirige o mais rápido que conseguir. Ele pisou fundo. A caminhonete velha protestou, mas obedeceu. Amanda gemia a cada solavanco, apertando minha mão até deixar marca. Aguenta firme. Ana Clara precisa de você forte. Ana Clara, ela repetiu. Não deixa ela morrer, seu Zé. Não vou deixar, prometo. Chegamos em Extrema com o sol se pondo. Cidade minúscula, 2 ruas principais, um posto de saúde que mais parecia casa, mas tinha uma placa. Atendimento 24 horas. Carreguei Amanda para dentro. Uma enfermeira jovem, assustada, chamou o único médico da cidade. Um senhor de óculos fundo de garrafa que parecia ter acabado de acordar. Quanto tempo de gestação? 3 meses e meio. E sangramentos anteriores? Sim, há 4 dias. Foi internada em Luiz Eduardo Magalhães. Ele examinou Amanda rapidamente, o rosto ficando sério. Precisa de ultrassom urgente. Não temos aqui. O mais próximo é em Rio Branco. Quanto tempo ela aguenta? Não sei. O sangramento não é volumoso, mas é grávida de risco. Qualquer hora pode piorar. Consegue estabilizar ela para a viagem? Vou fazer o possível. Enquanto ele cuidava de Amanda, voltei para falar com Raimundo. Ele fumava encostado na caminhonete. Preciso ir para Rio Branco hoje. Ônibus só amanhã cedo. Não dá para esperar. Ele jogou o cigarro fora, suspirou. Tenho um conhecido que faz frete. Talvez leve vocês, mas vai cobrar caro. Não importa o preço. Raimundo ligou. Conversou em voz baixa, negociou. Depois de 10 minutos, desligou. R$300. Ele vem buscar vocês em 1 hora. Obrigado, obrigado mesmo. Moço, ele me segurou pelo braço. Seja lá quem vocês estão fugindo, espero que não alcance. Essa menina, ela me lembra minha filha, mesma idade quando fugiu do marido violento. Ela conseguiu? Conseguiu. Hoje mora em São Paulo, formada, feliz, mas foi difícil. Quase morreu no caminho. Essa não vai morrer, não no meu turno. Ele apertou meu ombro e foi embora. 1 hora depois, um Fiat Strada velho encostou. O motorista, um rapaz de boné, não fez perguntas. Ajudou a colocar Amanda deitada no banco de trás, eu espremido do lado dela. A viagem foi um inferno. Cada buraco era uma punhalada na barriga de Amanda.
Ela apertava meu braço com força, o rosto contorcido de dor. O sangramento tinha parado, mas ela estava cada vez mais pálida. Conta uma história, ela pediu, para distrair. Que tipo de história? Do seu começo com a Márcia. Então contei como nos conhecemos naquela estrada. O Fusca quebrado, eu parando para ajudar. Como ela era teimosa, disse que não precisava de ajuda de homem nenhum, mas o motor tinha fundido e ela não tinha escolha. Levei ela até a cidade. No caminho, conversamos sobre tudo. Música, vida, sonhos. Quando chegamos, ela me deu o telefone. Liguei no dia seguinte, e no outro, e no outro. 3 meses depois, casamos. Rápido assim. Quando é certo, você sabe, não precisa de muito tempo. Acha que vou ter isso um dia? Alguém que me ame de verdade? Vai. Você e Ana Clara vão ter uma vida linda. Se ela sobreviver, ela vai sobreviver. Ela é forte como a mãe. Meia-noite quando chegamos em Rio Branco. As luzes da cidade eram um alívio depois de tanta estrada escura. O motorista nos deixou direto no hospital de urgência e emergência. Dessa vez, não dei nome falso. Não me importava mais se Eduardo rastreasse. Amanda precisava de atendimento adequado, com histórico médico completo. A levaram direto para a obstetrícia. Fiquei na sala de espera, o mesmo ritual de sempre. Cadeira dura, luz fluorescente, cheiro de hospital. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu não estava esperando alguém morrer. Estava esperando alguém viver. 3 horas da manhã. A médica apareceu. Jovem, cansada, mas sorrindo. Ela está bem. O bebê também. Foi um susto, descolamento parcial da placenta. Mas conseguimos controlar. Ela vai ficar internada por alguns dias. Repouso absoluto, mas vai ficar bem. Posso ver ela? Claro. Quarto 302. Amanda estava acordada, soro no braço, monitor mostrando os batimentos do bebê, constantes, fortes, vivos. Escuta, ela disse, o coração da Ana Clara. Era o som mais bonito que eu tinha ouvido em 3 anos. Conseguimos, ela continuou. Chegamos. Ainda não, sua tia... Já liguei, ela chega amanhã cedo. Vai ficar comigo. E o Eduardo? Não importa mais. Estou segura aqui. Tenho testemunhas, tenho registro, tenho provas. Se ele aparecer, chamo a polícia. Vou ficar até ter certeza. Não, seu Zé, o senhor já fez demais. Precisa voltar, cuidar do seu caminhão, da sua vida. Meu caminhão está quebrado no meio do nada. E minha vida mudou nessa viagem. Ela pegou minha mão. A minha também. Mas agora preciso seguir sozinha. É minha luta. Tem certeza? Tenho. O senhor me trouxe até aqui, me deu coragem, me mostrou que existe gente boa no mundo. Agora é minha vez de ser forte. Ficamos em silêncio, ouvindo o coração de Ana Clara no monitor. Sabe, Amanda disse, a Márcia tinha razão. O senhor precisava achar um novo propósito. E achei. Não, achou uma missão. Propósito é diferente. Propósito é para o resto da vida. Ela estava certa. Salvar Amanda tinha sido uma missão. Agora, precisava descobrir qual seria meu propósito. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Seu desgraçado, eu sei onde vocês estão. Eduardo. Tô indo para aí agora. Você vai pagar por ter roubado minha mulher. Ela não é sua propriedade. Vamos ver isso quando eu chegar aí. Desligou. Olhei para Amanda. Ela tinha ouvido tudo. Chama a segurança, falei. Avisa que ele está vindo. E o senhor? Vou encontrar ele lá embaixo, conversar. Não, ele é perigoso. Amanda, passei 3 anos fugindo da vida. Chega de fugir. Desci para o estacionamento do hospital. Esperei. 20 minutos depois, um Gol vermelho entrou cantando pneu. Eduardo desceu. 30 anos, forte, tatuagens no braço, cara de poucos amigos, mas também cara de quem dirigiu 2.000 quilômetros sem dormir. Você é o velho que roubou minha mulher? Não roubei ninguém. Só dei carona para alguém que precisava fugir de um covarde.
Ele avançou. Eu não recuei. Sabe o que faço com velho metido? Não. Mas sei o que a polícia faz com um homem que ameaça grávida. E sei que tem 3 viaturas vindo para cá agora. Mentira. Mas ele hesitou. Ela é minha mulher. Era. Agora é só uma mulher tentando recomeçar a vida longe de você. O filho é meu. Biologicamente, sim. Mas pai de verdade não ameaça matar a mãe do próprio filho. Ele me encarou com ódio puro. Isso não acaba aqui. Acaba sim. Porque se você chegar perto dela de novo, eu volto. E da próxima vez, não vou só dar carona. Vou garantir que você nunca mais encoste nela. Alguma coisa no meu tom o fez recuar. Talvez fosse a certeza de quem não tem mais nada a perder. Ou talvez fosse o cansaço da perseguição. Ela vai voltar. Sempre voltam. Não essa. Essa é forte demais para você. Sirenes ao longe. Reais dessa vez. Alguém tinha chamado a polícia. Eduardo correu para o carro. Saiu derrapando. Desapareceu na noite de Rio Branco. Voltei para o quarto. Amanda estava acordada, chorando. Acabou? Ela perguntou. Acabou? Tem certeza? Homem como Eduardo é covarde. Só bate em quem não revida. Agora que sabe que você tem proteção, vai procurar outra vítima. Tomara que não ache. Tomara. A tia de Amanda chegou às 7 da manhã. Dona Teresa, 50 anos, professora aposentada, abraçou a sobrinha como se fosse filha. Obrigada, ela me disse, por salvar ela. Ela se salvou, eu só dirigi o caminhão. Vai ficar mais um pouco? Não, preciso voltar. Meu caminhão está abandonado numa estrada e a vida continua. Amanda segurou minha mão uma última vez. Promete uma coisa? O quê? Que vai viver. De verdade. Não só dirigir. Viver. Prometo. Se você prometer a mesma coisa. Prometo. E manda a foto quando Ana Clara nascer. Mando. E um dia, quando ela crescer, vou contar a história do caminhoneiro que salvou a vida dela. Saí do hospital com o sol nascendo em Rio Branco. Peguei um ônibus até Extrema, depois uma carona até meu caminhão abandonado. Levei 2 dias para conseguir um guincho, mais uma semana para consertar o motor em Porto Velho. Custou todas as minhas economias, mas valeu a pena. Quando finalmente peguei a estrada de volta, o banco do carona não estava mais vazio. Estava cheio de propósito. No próximo capítulo, o desfecho emocionante. 6 meses depois, uma mensagem muda tudo na vida de Zé Carlos. De onde você está acompanhando o final dessa jornada? O motor do Scania engasgou às 5 da manhã. Estávamos a 200 quilômetros de Rio Branco, no meio da BR-429 abandonada, quando o caminhão simplesmente morreu. Tentei dar partida 3 vezes. Nada. Só um ruído seco, metálico, de algo muito errado no motor. O que foi? Amanda apareceu na cortina do beliche, o rosto marcado pelo sono. Problema no motor, vou verificar. Desci na neblina da madrugada. O cerrado estava silencioso. Nem os pássaros tinham acordado ainda. Abri o capô do caminhão. O cheiro de óleo queimado me atingiu imediatamente. Correia arrebentada, vazamento no radiador e algo pior. O motor tinha fundido parcialmente. Filho da puta. Justo agora. Subi de volta na cabine. Amanda me olhava com aquele medo que já conhecia bem. É grave? O motor fundiu. Não anda mais. E agora? Boa pergunta. Estávamos no meio do nada, numa estrada abandonada, com Eduardo provavelmente nos procurando. O celular não tinha sinal há horas. O posto mais próximo ficava a pelo menos 50 quilômetros. Vamos ter que esperar alguém passar. Mas ninguém usa essa estrada. Alguém vai passar. Sempre passa. Mentira. Podia levar dias até aparecer outro veículo por ali. Mas ela não precisava saber disso. O sol nasceu devagar, dissipando a neblina. Com a luz veio o calor. 40 graus na sombra e não tinha muita sombra no cerrado. Amanda estava cada vez mais pálida, suando, a mão na barriga. Tá sentindo alguma coisa? Cólica leve, deve ser o calor.
Dei água para ela, os últimos comprimidos que a médica tinha receitado. A comida estava acabando, só tinha biscoito e 2 latas de sardinha. A água duraria mais um dia no máximo, meio-dia. Sol a pino. Nenhum carro. Amanda dormia fitadamente no beliche, economizando energia. Eu sentei na sombra magra do caminhão pensando, se ninguém aparecesse até amanhã, teríamos que caminhar, mas ela não aguentaria caminhar 50 quilômetros grávida e debilitada. Foi quando ouvi o motor, distante, mas se aproximando. Me levantei, o coração acelerando. Seria salvação ou perdição? Uma caminhonete apareceu na curva. Velha, empoeirada, mas funcionando. Fiz sinal desesperado. Ela diminuiu, parou a uns 10 metros. Um homem desceu. 60 anos, talvez, chapéu de palha, barba por fazer. Tinha o jeito de quem vive no mato. Problema, amigo? Motor fundiu. Preciso chegar em Rio Branco urgente. Pode ajudar? Ele olhou para o caminhão, para mim, desconfiado. Rio Branco fica longe. 200 quilômetros, pago pela gasolina e pelo incômodo. Sozinho? Hesitei, mas não tinha escolha. Eu e minha filha, ela está grávida, passando mal. O homem se aproximou, olhou pela janela do caminhão. Amanda tinha acordado com as vozes, acenou fraca. Grávida não devia estar viajando nessas condições, ele disse. Não tivemos escolha, é emergência familiar. Ele me estudou por um longo momento. Depois suspirou. Sou Raimundo. Posso levar vocês até Extrema. De lá, pega um ônibus para Rio Branco. Extrema fica longe? 80 quilômetros. É o que posso fazer. Era melhor que nada. Aceito. Obrigado. Ajudei Amanda a descer do caminhão. Ela mal conseguia ficar em pé, as pernas bambas. Raimundo a olhou preocupado. Essa menina precisa de médico. Eu sei, por isso a pressa. Pegamos o essencial. Documentos, dinheiro, a mochila de Amanda. Deixei um bilhete no para-brisa com meu telefone caso alguém da seguradora passasse. Improvável, mas necessário. A caminhonete de Raimundo era um sofrimento. Bancos rasgados, sem amortecedor, fedendo a cigarro e cachaça. Amanda foi no banco de trás, deitada. Eu na frente, segurando firme a cada buraco. Vocês estão fugindo de alguém? Raimundo perguntou depois de meia hora de silêncio. Por que a pergunta? Caminhoneiro abandonando caminhão de 40 toneladas no meio do nada, com uma grávida doente? Não é normal. É complicado. Sempre é. Ele não perguntou mais nada. Homem do interior aprende a não se meter onde não é chamado. Paramos uma vez para Amanda vomitar. 2 vezes para ela respirar. Na terceira, ela começou a sangrar de novo. Para o carro! Gritei. Raimundo freou. Corri até Amanda. Sangue manchando a calça jeans. Não muito, mas qualquer sangue era demais. Hospital, ela sussurrou. Por favor. Raimundo, tem hospital em Extrema? Posto de saúde, mas fica a 40 quilômetros ainda. Dirige o mais rápido que conseguir. Ele pisou fundo. A caminhonete velha protestou, mas obedeceu. Amanda gemia a cada solavanco, apertando minha mão até deixar marca. Aguenta firme. Ana Clara precisa de você forte. Ana Clara, ela repetiu. Não deixa ela morrer, seu Zé. Não vou deixar, prometo. Chegamos em Extrema com o sol se pondo. Cidade minúscula, 2 ruas principais, um posto de saúde que mais parecia casa, mas tinha uma placa. Atendimento 24 horas. Carreguei Amanda para dentro. Uma enfermeira jovem, assustada, chamou o único médico da cidade. Um senhor de óculos fundo de garrafa que parecia ter acabado de acordar. Quanto tempo de gestação? 3 meses e meio. E sangramentos anteriores? Sim, há 4 dias. Foi internada em Luiz Eduardo Magalhães. Ele examinou Amanda rapidamente, o rosto ficando sério. Precisa de ultrassom urgente. Não temos aqui. O mais próximo é em Rio Branco. Quanto tempo ela aguenta? Não sei. O sangramento não é volumoso, mas é grávida de risco. Qualquer hora pode piorar. Consegue estabilizar ela para a viagem? Vou fazer o possível. Enquanto ele cuidava de Amanda,
Voltei para falar com Raimundo. Ele fumava encostado na caminhonete. Preciso ir para Rio Branco hoje. Ônibus só amanhã cedo. Não dá para esperar. Ele jogou o cigarro fora. Suspirou. Tenho um conhecido que faz frete. Talvez leve vocês, mas vai cobrar caro. Não importa o preço. Raimundo ligou. Conversou em voz baixa. Negociou. Depois de 10 minutos, desligou. R$300. Ele vem buscar vocês em 1 hora. Obrigado, obrigado mesmo. Moço, ele me segurou pelo braço. Seja lá quem vocês estão fugindo, espero que não alcance. Essa menina, ela me lembra minha filha, mesma idade quando fugiu do marido violento. Ela conseguiu? Conseguiu. Hoje mora em São Paulo, formada, feliz. Mas foi difícil. Quase morreu no caminho. Essa não vai morrer, não no meu turno. Ele apertou meu ombro e foi embora. 1 hora depois, um Fiat Strada velho encostou. O motorista, um rapaz de boné, não fez perguntas. Ajudou a colocar Amanda deitada no banco de trás, eu espremido do lado dela. A viagem foi um inferno. Cada buraco era uma punhalada na barriga de Amanda. Ela apertava meu braço com força, o rosto contorcido de dor. O sangramento tinha parado, mas ela estava cada vez mais pálida. Conta uma história, ela pediu, para distrair. Que tipo de história? Do seu começo com a Márcia. Então contei, como nos conhecemos naquela estrada. O Fusca quebrado, eu parando para ajudar. Como ela era teimosa, disse que não precisava de ajuda de homem nenhum, mas o motor tinha fundido e ela não tinha escolha. Levei ela até a cidade. No caminho, conversamos sobre tudo. Música, vida, sonhos. Quando chegamos, ela me deu o telefone. Liguei no dia seguinte. E no outro, e no outro. 3 meses depois, casamos. Rápido assim? Quando é certo, você sabe. Não precisa de muito tempo. Acha que vou ter isso um dia? Alguém que me ame de verdade? Vai. Você e Ana Clara vão ter uma vida linda. Se ela sobreviver, ela vai sobreviver. Ela é forte como a mãe. 00:30 quando chegamos em Rio Branco. As luzes da cidade eram um alívio depois de tanta estrada escura. O motorista nos deixou direto no hospital de urgência e emergência. Dessa vez, não dei nome falso. Não me importava mais se Eduardo rastreasse. Amanda precisava de atendimento adequado, com histórico médico completo. A levaram direto para a obstetrícia. Fiquei na sala de espera, o mesmo ritual de sempre. Cadeira dura, luz fluorescente, cheiro de hospital. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu não estava esperando alguém morrer. Estava esperando alguém viver. 3h. A médica apareceu. Jovem, cansada, mas sorrindo. Ela está bem. O bebê também. Foi um susto, descolamento parcial da placenta. Mas conseguimos controlar. Ela vai ficar internada por alguns dias. Repouso absoluto, mas vai ficar bem. Posso ver ela? Claro. Quarto 302. Amanda estava acordada, soro no braço, monitor mostrando os batimentos do bebê. Constantes, fortes, vivos. Escuta, ela disse. O coração da Ana Clara. Era o som mais bonito que eu tinha ouvido em 3 anos. Conseguimos, ela continuou. Chegamos. Ainda não, sua tia... Já liguei. Ela chega amanhã cedo. Vai ficar comigo. E o Eduardo? Não importa mais. Estou segura aqui. Tenho testemunhas, tenho registro, tenho provas. Se ele aparecer, chamo a polícia. Vou ficar até ter certeza. Não, seu Zé, o senhor já fez demais. Precisa voltar, cuidar do seu caminhão, da sua vida. Meu caminhão está quebrado no meio do nada. E minha vida mudou nessa viagem. Ela pegou minha mão. A minha também. Mas agora preciso seguir sozinha. É minha luta. Tem certeza? Tenho. O senhor me trouxe até aqui. Me deu coragem. Me mostrou que existe gente boa no mundo. Agora é minha vez de ser forte. Ficamos em silêncio, ouvindo o coração de Ana Clara no monitor. Sabe, Amanda disse,
A Márcia tinha razão. O senhor precisava achar um novo propósito. E achei. Não, achou uma missão. Propósito é diferente. Propósito é pro resto da vida. Ela estava certa. Salvar Amanda tinha sido uma missão. Agora, precisava descobrir qual seria meu propósito. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Seu desgraçado, eu sei onde vocês estão. Eduardo. Tô indo para aí agora. Você vai pagar por ter roubado minha mulher. Ela não é sua propriedade. Vamos ver isso quando eu chegar aí. Desligou. Olhei para Amanda. Ela tinha ouvido tudo. Chama a segurança, falei. Avisa que ele tá vindo. E o senhor? Vou encontrar ele lá embaixo, conversar. Não, ele é perigoso. Amanda, passei 3 anos fugindo da vida. Chega de fugir. Desci pro estacionamento do hospital. Esperei. 20 minutos depois, um Gol vermelho entrou cantando pneu. Eduardo desceu. 30 anos, forte, tatuagens no braço, cara de poucos amigos, mas também cara de quem dirigiu 2.000 quilômetros sem dormir. Você é o velho que roubou minha mulher? Não roubei ninguém. Só dei carona para alguém que precisava fugir de um covarde. Ele avançou. Eu não recuei. Sabe o que faço com velho metido? Não. Mas sei o que a polícia faz com um homem que ameaça grávida. E sei que tem 3 viaturas vindo para cá agora. Mentira. Mas ele hesitou. Ela é minha mulher. Era. Agora é só uma mulher tentando recomeçar a vida longe de você. O filho é meu. Biologicamente, sim. Mas pai de verdade não ameaça matar a mãe do próprio filho. Ele me encarou com ódio puro. Isso não acaba aqui. Acaba sim. Porque se você chegar perto dela de novo, eu volto. E da próxima vez, não vou só dar carona. Vou garantir que você nunca mais encoste nela. Alguma coisa no meu tom o fez recuar. Talvez fosse a certeza de quem não tem mais nada a perder. Ou talvez fosse o cansaço da perseguição. Ela vai voltar. Sempre voltam. Não essa. Essa é forte demais para você. Sirenes ao longe. Reais dessa vez. Alguém tinha chamado a polícia. Eduardo correu para o carro. Saiu derrapando. Desapareceu na noite de Rio Branco. Voltei para o quarto. Amanda estava acordada, chorando. Acabou? Ela perguntou. Acabou? Tem certeza? Homem como Eduardo é covarde. Só bate em quem não revida. Agora que sabe que você tem proteção, vai procurar outra vítima. Tomara que não ache. Tomara. A tia de Amanda chegou às 7 da manhã. Dona Teresa, 50 anos, professora aposentada, abraçou a sobrinha como se fosse filha. Obrigada, ela me disse, por salvar ela. Ela se salvou, eu só dirigi o caminhão. Vai ficar mais um pouco? Não, preciso voltar. Meu caminhão está abandonado numa estrada e a vida continua. Amanda segurou minha mão uma última vez. Promete uma coisa? O quê? Que vai viver. De verdade. Não só dirigir. Viver. Prometo. Se você prometer a mesma coisa. Prometo. E manda a foto quando Ana Clara nascer. Mando. E um dia, quando ela crescer, vou contar a história do caminhoneiro que salvou a vida dela. Saí do hospital com o sol nascendo em Rio Branco. Peguei um ônibus até Extrema, depois uma carona até meu caminhão abandonado. Levei 2 dias para conseguir um guincho, mais uma semana para consertar o motor em Porto Velho. Custou todas as minhas economias, mas valeu a pena. Quando finalmente peguei a estrada de volta, o banco do carona não estava mais vazio. Estava cheio de propósito. No próximo capítulo, o desfecho emocionante. 6 meses depois, uma mensagem muda tudo na vida de Zé Carlos. De onde você está acompanhando o final dessa jornada? 6 meses depois, eu seguia pela BR-163, levando uma carga de milho de Sorriso para o porto de Santarém. Rotina normal, vida normal, ou quase. O banco do carona agora tinha uma foto nova ao lado do porta-retrato da Márcia. Amanda segurando Ana Clara, nascida há 2 meses. Prematura,
mas forte, pesando 2,3 kg de pura teimosia, segundo a mensagem que Amanda mandou. O celular tocou. Número de Rio Branco. Seu Zé Carlos? Era Amanda. A voz diferente, mais madura, mais segura. Oi, menina. Como estão vocês? Bem, Ana Clara tá crescendo. Já tá com 3 quilos. Que bom. Seu Zé, preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. Seria Eduardo de novo? O que aconteceu? Eduardo morreu. Silêncio. Não era o que eu esperava ouvir. Como? Acidente. Ele estava bêbado, bateu num poste em Goiás, morreu na hora. Sinto muito. E era verdade. Não pelo Eduardo, mas pela vida desperdiçada, pela violência que agora não poderia ser redimida. Não sinta. Eu também não sinto. É libertador, na verdade. Agora posso registrar Ana Clara sem medo. Posso viver sem olhar para trás. E você, como está? Trabalhando. Minha tia arrumou emprego para mim numa escola. Auxiliar por enquanto, mas estou estudando. Quero ser professora. Que orgulho. Seu Zé, tem outra coisa. Fala. Estou escrevendo um livro sobre nossa viagem, sobre como o Senhor salvou minha vida. Eu não... Salvou sim. Não só me tirou daquela estrada, me mostrou que existe bondade no mundo, que nem todo homem é violento, que a vida pode recomeçar. Engoli o nó na garganta. Preciso da sua autorização para contar a história. E queria te ver de novo, apresentar Ana Clara pessoalmente. Olhei para o horizonte, a estrada infinita à frente, como sempre. Mas agora parecia diferente. Não era mais fuga. Era caminho. Tô indo para Manaus semana que vem. Posso dar uma passada em Rio Branco. Sério? Sério. Também tenho uma coisa para contar. O quê? Quando chegar aí. Uma semana depois, estacionei o caminhão em frente a uma casinha simples num bairro popular de Rio Branco. Jardim bem cuidado, cerca branca, rede na varanda. De verdade. Amanda abriu a porta antes que eu batesse. Estava diferente. O cabelo cortado curto, o rosto sem medo, o sorriso verdadeiro. Nos braços, Ana Clara dormia enrolada numa manta rosa. Ela é linda. Foi tudo que consegui dizer. Quer pegar? Posso? Claro. Ana Clara era leve como pluma. Cabelos ralos e escuros. Boquinha fazendo bico enquanto dormia. Quando abriu os olhos, eram castanhos como os da mãe, mas tinha algo no olhar. Determinação, talvez. Força. Oi, Ana Clara, sussurrei. Prazer te conhecer. Ela agarrou meu dedo com a mãozinha. Força surpreendente para alguém tão pequena. Dona Teresa apareceu com café e bolo. O famoso Zé Carlos. Amanda fala do senhor todo dia. Exagero dela. Exagero nada. Se não fosse o senhor... Passamos a tarde conversando. Amanda contou sobre os primeiros meses difíceis, o parto prematuro, as noites sem dormir. Mas também sobre as pequenas vitórias, o primeiro sorriso de Ana Clara, o emprego novo, as aulas à noite. E o senhor? Amanda perguntou. Qual era a novidade? Respirei fundo. Vou parar de viajar. Silêncio surpreso. Como assim? Vendi o caminhão, ou melhor, tô vendendo, já tenho comprador. Mas, seu Zé, é sua vida. Era. Mas aprendi uma coisa nessa nossa viagem. A vida é curta demais para passar sozinho na estrada. A Márcia tentou me dizer isso, mas eu não escutei. Agora tô escutando. E o que vai fazer? Vou abrir uma escolinha de direção em Cuiabá para caminhoneiros novos, ensinar não só a dirigir, mas a respeitar a estrada, respeitar as pessoas, talvez evitar que surjam mais Eduardos por aí. Amanda começou a chorar. Por que tá chorando, menina? É que o Senhor encontrou seu propósito, como tinha falado. Acho que encontrei. Ana Clara começou a choramingar. Amanda pegou ela para amamentar. Cena tão natural, tão bonita, que tive que desviar o olhar. Algumas coisas são sagradas demais para testemunhar sem permissão. Seu Zé, posso pedir mais um favor? Claro. Seja o padrinho da Ana Clara.
Agora era minha vez de ficar sem palavras. Tem certeza? Absoluta. O Senhor já é o pai que ela teve na barriga, que salvou ela antes mesmo de nascer. Seria uma honra. Naquela noite jantamos juntos. Família improvisada, mas família. Dona Teresa contou histórias de Amanda criança. Amanda riu, coisa que não tinha visto muito na nossa viagem. Ana Clara dormiu no meu colo, tranquila, como se sempre tivesse pertencido ali. Sabe, Amanda disse quando íamos nos despedir, a Márcia estaria orgulhosa. Acho que sim. Não acho. Tenho certeza. O Senhor honrou a memória dela da melhor forma possível, salvando vidas. 2 vidas. 3, a sua também. Me despedi no dia seguinte. Prometi voltar para o batizado de Ana Clara. Amanda prometeu mandar o livro quando terminasse. Como vai chamar? A Estrada da Esperança. Que tal? Perfeito. Peguei a estrada de volta para Cuiabá. Última viagem com o Scania velho de guerra. No rádio, tocava Roberto Carlos de novo. Dessa vez, não mudei de estação. Como é grande o meu amor por você. Cantei junto. Pela primeira vez em 3 anos, cantei junto. No porta-retrato, Márcia sorria. Ao lado, Amanda e Ana Clara também sorriam. Passado e futuro unidos no painel de um caminhão velho. Parei no mesmo posto onde tinha encontrado Amanda pela 2ª vez. O posto do Toninho em Goiânia. Ele veio me receber. Zé Carlos, sumiu o homem. Tava resolvendo umas coisas. A moça, ficou bem? Ficou ótima. Teve a filha, linda menina. Que bom. Café? Aceito. Sentamos na mesma mesa onde Amanda tinha me pedido ajuda. Parecia uma vida atrás. Toninho, você acredita em destino? Acredito em Deus, Zé. E Deus escreve certo por linhas tortas. Pois é, acho que ele escreveu uma história bonita dessa vez. Sempre escreve. A gente que demora para entender a letra dele. Ri. Primeira risada verdadeira em muito tempo. Segui viagem, mais 500 quilômetros até Cuiabá. A cada cidade, a cada marco quilométrico, me despedia. Da estrada que foi minha casa, minha fuga, minha prisão e, finalmente, minha libertação. Passei pelo local exato onde tinha encontrado Amanda pela primeira vez, naquele dia fatídico. Parei o caminhão no mesmo acostamento. Desci, olhei em volta. Cerrado seco, sol forte, cigarras cantando. Nada mudou. Tudo mudou. Peguei o celular, liguei para um número que não usava há meses. Alô? Era minha irmã, Conceição. Oi, Céia. Zé Carlos, meu Deus, você sumiu, tá bem? Tô bem de verdade. Escuta, vou voltar para Cuiabá, para ficar. Sério? Sério. E quero reunir a família, fazer um almoço domingo, como a Márcia fazia. Ela começou a chorar. Achei que nunca mais ia ouvir isso. Pois é, o morto-vivo resolveu ressuscitar. Que bom, mano, que bom. Desliguei. Olhei uma última vez para o cerrado. Em algum lugar, um caminhoneiro solitário estava passando por ali, carregando sua dor. Espero que ele encontre sua Amanda. Ou melhor, espero que ele encontre seu propósito antes que seja tarde demais. Subi no caminhão. Liguei o motor. O Scania roncou, pronto para a última jornada. No banco do carona, imaginei Márcia sentada ali, como nos velhos tempos. Tô indo para casa, amor. Finalmente tô indo para casa. O vento que entrou pela janela cheirava a chuva. Dezembro chegando de novo. Tempo de tempestades, tempo de renovação. Dirigi pela BR-364, a mesma que me trouxe tanta dor e tanta redenção. No celular, uma mensagem de Amanda. Ana Clara acabou de sorrir de verdade pela primeira vez. Acho que ela sabe que o padrinho está chegando em casa. Sorri também, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. A estrada continuava infinita à frente, mas agora tinha destino. Casa, família, propósito, vida. Último capítulo a seguir. 2 anos depois, no batizado de Ana Clara, todos os caminhos se encontram para um desfecho emocionante. Continue acompanhando De Qual Cidade?